seus afazeres, mas Deus é verdade, em nome de Jesus. Em breve, pastor, nós vamos fazer uma grande vigília e vamos convidar todos os nossos irmãos para adorar a Deus, porque eu creio muito, irmãos, que a igreja de Cristo Jesus, ela está espalhada no globo terrestre. Ela não é uma placa denominacional, ela está espalhada no globo terrestre. Quando a gente se une para fazer a obra, Deus é glorificado. Por gentileza, meus irmãos, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Abacuque. Enquanto você abre, eu quero, irmãos, Deus me deu 9 livros, e eu trouxe um aqui que eu creio que vai abençoar a sua vida. Esse livro aqui, irmãos, hoje já foram muito mais, eu acredito que muito mais de 2.000 livros passados para muita gente, pastores, evangelistas, pregadores e assim por diante. Esse livro aqui fala sobre as explicações das parábolas de Jesus. Como é importante a gente entender as parábolas de Jesus para pregar, para ensinar e assim por diante. É muito importante. Sem contar com os ensinos práticos que as parábolas de Jesus nos traz no dia a dia. Então, eu trouxe somente 5, irmãos. Se os irmãos quiserem, desejarem, eu estarei lá fora no final do culto aí. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe a vida do servo do Senhor aqui também, que esteve lá no culto com os jovens, né? Eu esqueci o teu nome, João, né? Deus abençoe a sua vida, João. Alguns dos servos do Senhor também estão ali. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são uma bênção, viu? Ó, me ajuda aí, profeta. Me ajuda aí. Só que no início da mensagem, deixa eu ir pregando devagarzinho, porque eu sou bem assim, sabe? Mas Deus vai trazer uma palavra aqui ao nosso coração. Mas é muito importante a banda, irmãos. Deus abençoe grandemente. Então vocês vão me ajudando aí devagarzinho. Quem achou a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, diga amém, Jesus. Amém. Antes de nós ler esse texto, fale para alguém perto de você, diga assim: não converse comigo. Não converse comigo. Olhe para essa pessoa perto de você: não converse comigo agora, porque eu quero ouvir a voz do meu Pai. No final do culto, você conversa comigo, e aí a gente se entende. Amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. E diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo de número 16, do mesmo capítulo. Apenas o versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Amém? Vamos só repetir um versículo só. Versículo tema, versículo de número 2. Eu vou na frente, vocês vão repetir só para guardar no coração, que é um versículo muito conhecido. Ouvi, Senhor. Ouvi, Senhor. Só o pastor que falou, mas ouvi, Senhor. Ouvi, Senhor. A tua palavra. A tua palavra. E temi. E temi. Aviva. Aviva. Ó Senhor. Ó Senhor. A tua obra. A tua obra. No meio dos anos. No meio dos anos. No meio dos anos. No meio dos anos. A notifica. A notifica. A ira. A ira. Lembra-te Lembra-te da misericórdia. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
sua atenção, por gentileza, falar sobre o livro de Abacuque, mesmo tendo poucos capítulos, apenas 3 capítulos, nós recebemos de Deus uma revelação muito poderosa. Abacuque profetiza para a terra de Judá. Ele profetiza para um povo que, desde o capítulo 1, ele já começa a mostrar o que estava acontecendo. Na época em que Abacuque profetiza, quando Deus dá a palavra para ele, o cenário de Jerusalém, o cenário de Judá, está corrompido. Os líderes, os reis que se passaram, deixaram marcas, mas não foram marcas de obediência. Alguns sim, mas outros não. Com isso, até os próprios sacerdotes, levitas, ministros do altar de Deus, estavam vivendo em corrupção. A tal ponto, irmãos, que os políticos, que era para ajudar o povo, os mais pobres, os necessitados, já não ajudavam mais. Pelo contrário, aquilo que eles tinham, eles de alguma forma procuravam arrancar, tirar deles. E o povo estava indo, dia após dia, de mal a pior. Sendo que a gestão política e também espiritual seria uma mola mestra de ajuda para o povo. Mas assim não estava acontecendo. Você vai ver no texto, nos textos do versículo 3 a seguir, que a iniquidade, a maldade, o desespero entre o povo era muito claro. E chega um momento que o profeta Abacuque, ele olha todo esse cenário e começa a falar com Deus, e começa a indagar o Senhor, a se preocupar com tudo que está acontecendo. Por quê? Porque ele sabia que existe um Deus no céu, um Deus poderoso, que não gosta de deixar as coisas como estão, mas de alguma forma Deus iria intervir, iria mudar a história daquele povo. Então Abacuque, preocupado com tudo isso, ele diz no versículo 1 do capítulo 1, da seguinte forma: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás. Abacuque abre o coração para falar com Deus, indagar a Deus, dizendo: Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que essa injustiça que está no meio do nosso povo, o Senhor não está enxergando? Deus estava vendo tudo, como Deus sempre vê todas as coisas. Nada foge do olhar de Deus. Mas existem tempos determinados que Deus faz grandes obras. Então Abacuque esperava de Deus que Deus resolvesse imediatamente o que estava acontecendo. Mas o tempo do Senhor é diferente do tempo do homem. Porque embora Abacuque queria a mudança imediata, Deus tinha um tempo determinado para todas as coisas. A mesma coisa acontece com a gente no dia a dia, na trajetória da fé. Existem coisas que a gente olha na nossa volta e diz: Senhor, o Senhor não está enxergando o que está acontecendo, meu Pai. Meu Deus, os teus olhos estão ainda fitos diante desta situação. Não é que Deus não está vendo, não é que Deus não está enxergando, não é que Deus virou o rosto, é porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Assim diz a palavra em Eclesiastes, capítulo de número 3, que há um tempo debaixo desse céu determinado para todas as coisas. Deus não deixa os seus escolhidos, os seus chamados, os
seus marcados do mesmo jeito. As coisas nunca ficam do mesmo jeito. Diante do olhar de Deus, Ele já determinou que uma mudança radical vai acontecer. A mesma coisa eu digo para mim e para você. Porque assim como Deus determinou para a época de Abacuque uma mudança, uma trajetória de mudança, Deus está te guiando pouco a pouco na direção da mudança. E tu vai conseguir chegar lá. Só espera mais um pouco. O segredo é não parar, é não desistir, é não frear a caminhada, é prosseguir. Porque enquanto tu caminha, Deus está te levando mais próximo da resposta que você está esperando. O que Deus está querendo fazer você entender no início desta mensagem é que você não está errado na sua caminhada, é que você só precisa continuar. Assim como os irmãos de José estavam empurrando eles pensando no pensamento, nós vamos destruir com a vida de José. Pelo contrário, Deus tinha determinado no futuro que ele seria alguém importante e o Senhor faria cumprir a sua palavra. Enquanto alguns pensam que está indo para trás, a gente só está indo para frente. Enquanto alguns pensam que a gente só está indo passos largos para trás, o Senhor está nos guiando em direção da promessa. 3 pessoas aqui que o Senhor está falando. Ainda é tempo de você olhar para o céu e saber que existe um Deus que está sentado no trono, e esse Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Enquanto você está passando hoje pelo mal-estar espiritual, o Senhor está dizendo: continua caminhando, continua marchando, continua dando glória, porque enquanto tu caminha, Deus te direciona para a promessa. Quem fica parado não chega onde Deus quer, mas quem caminha alcança a promessa de Deus. Aquele que para e estaciona e fica freado na fé não toma posse da promessa, mas aquele que caminha, mesmo chorando, mesmo machucado, mesmo ferida, mesmo que o mundo pareça caindo para ele ou para ela, ele continua, porque ele sabe que o Deus do céu que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Eu já quero liberar aqueles que são marcados em Deus com uma palavra profética. Você vai alcançar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Só o recado de Deus para você nesta noite é: não pare, não desista, persista, ande, marche, continua, porque a promessa, cada dia que passa, está mais próxima de você. Quem é que acredita? Quem é que acredita? Quem é que crê? Quem é que crê? Quem é que crê? Quem é que crê? Segura a mão de um crente ali perto de você, profetiza para ele dizendo: se tu caminhar, tu vai chegar. Se tu parar, tu não alcança. Diga para ele: continua, continua, continua. A ordem de Deus para você hoje é: marcha, pega a tua cruz e 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 marcha, porque o Senhor teu Deus está te dizendo: é tempo de marcha. Não é no tempo de Abacuque, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, é no seu tempo. Ninguém começa no degrau de cima, nós começamos no degrau de baixo. E começando no degrau de baixo, a gente entende que um dia, uma hora, nós iremos chegar no degrau de cima. Abacuque pensou assim: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o rebuliço que está acontecendo, a injustiça que está acontecendo no nosso meio? O Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai se mover. Enquanto ele está desta forma, Deus está calado. Porque quando Deus fala, é decisivo. Quando o homem fala, ele pode repetir 10.000 vezes e não se cumprir. Mas quando Deus fala,
a palavra que ele falou. Hoje em dia, a gente vê profeta A, profeta B profetizando para a nossa vida e nada acontece. Sabe por quê? Não é culpa de Deus, é o profeta que falou aquilo que Deus não mandou. Porque se fosse Deus, se cumpria na nossa vida. A promessa que vem de cima, ela se cumpre. Eu quero dizer aqui, como não foi cantado aqui, os profetas da mentira não vai permanecer de pé. Deus vai tirar do seu caminho profeta que profetiza aquilo que Deus não está falando. Escute isso, eu tenho que falar para você entender. Escute isso. O profeta Abacuque está num cenário. E nesse cenário em caos. Porque o cenário, irmãos, de avivamento, a gente pensa que ele tem que começar com tudo bem, mas não é. Cenário de avivamento é cenário de caos. Avivamento não é uma palavra comum. Avivamento significa, nesse contexto, despertar, ressuscitar e acender o fogo. E isso aqui é para quem está inserido no cenário do caos. Olha como o nosso país está, irmãos. A gente pensa assim, está acontecendo um grande avivamento. Ainda não está acontecendo. Porque quando acontecer, tu vai ver gente no meio da rua. Eu vou falar de novo, tu vai ver gente no meio da rua. Criança, jovem, adolescente, cheio do Espírito Santo, profetizando, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma palavra cairá por terra, mas todas vão se cumprir. É isso. Cenário de caos, por quê? Porque Deus quer avivar. Pastor, quando o cenário de caos, Deus aviva. Deus não deixa as coisas como estão. Eu costumo sempre dizer isso, irmãos. Deus nunca deixa as coisas como estão. E escute isso que eu vou te dizer. O cenário está em caos. O profeta está indagando e dizendo assim: Senhor, e aí, meu Deus? Vai ficar tudo assim? Olha como está a situação. Aí Deus começa a se levantar para falar. Mas em vez de Deus falar para ele o que ele queria, Deus vai falar algo terrível. Eu vou repetir, algo terrível que Deus vai falar. Deus vai dizer assim: olha, eu vou levantar os inimigos. Eita Deus! Para vir contra esse povo rebelde. Meu Deus! Quem é o povo rebelde? O povo de Deus. O povo de Judá. Porque os líderes estavam corrompidos, os sacerdotes corrompidos, a política corrompida. Então Deus precisava fazer o seguinte: sacudir a videira. Eita, glória a Deus. Quando as coisas estão rebeldes, irmão, Deus sacode a videira. E tem muitas pessoas que pensam assim: olha, por que está acontecendo isso com Cicrano, com Beltrano? Deus está sacudindo a videira. É para a morte, não é para a morte. É para ressuscitar. É para a morte, não é para a morte. É para reavivar. É para destruição, não é para destruição. É para pôr de pé. Irmãos, o quanto de crente rebelde que tem na terra, até vai à igreja, até veste um terno, veste uma saia, mas o coração está longe de Deus. Não querem saber das coisas espirituais. Se pregar a bênção para ele, ele recebe. Se falar exortação, vira a cara. Mas eu aprendi na palavra que quando Deus fala na terra, quem é ovelha recebe o que Deus está entregando. E Deus está falando nesta noite para reavivar. Eu vou começar a sacudir a videira. Eita glória! Vai sacudir a videira. Ele vai balançar a videira. Se tu não quer despertar de um jeito, ele te faz despertar de outro. Porque ele é Deus e é ele que faz a obra na tua vida. Vou olhar de carinho e diga assim: Deus vai sacudir a videira. Tem gente que nem teve coragem de falar. Fala com o teu irmão e diz assim:
Deus vai sacudir a videira. Diga assim: é tempo de posição com Deus. Ou Deus te sacode. Ou entra na posição, ou Deus te sacode. Chega desse negócio que fica rebelde. Ou tu tá dentro, ou tu tá fora. Deus quer mudar a tua vida. Vai, Tchorrebassuri, me calamarraia. Escute isso. Deus disse: vou levantar os caldeus. Babilônia, levanta-te aí. Eu sei que vocês estão também no erro, mas levanta-te contra este povo, porque vai ser sacudido. Porque para Deus fazer o livramento, Ele tem que amassar. Amassar o barro. Quem está pegando isso aqui? Quem está pegando isso aqui que Deus está falando? Para Deus fazer o avivamento, Deus tem que amassar. Aí Deus diz: Babilônios, vem contra este povo meu. E lá vem Babilônia, com fúria, com maldade no coração. Chega diante de Judá, cerca a cidade fortificada. Toma Judá. Primeiro eles levam aqueles que são de sangue real, jovens. Depois vem e leva mais uma quantia de pessoas para a Babilônia. Depois leva outra quantia de pessoas e destrói o templo, destrói Jerusalém e coloca Jerusalém por terra, a ponto de até as muralhas estar quebradas e as portas queimadas a fogo. E quem olha para o cenário diz assim: era isso que Deus iria fazer? Irmãos, Deus não tem prazer nem na morte, nem na dor dos seus escolhidos. Deus não tem. Mas para Deus não te perder, Ele vai te amassar. Eita glória, eu sei que vai diminuir glória a Deus. Nessa hora ninguém consegue dar glória a Deus, mas eu vim aqui como profeta. E quem é profeta não fala o que quer, fala o que Deus manda. E Deus está dizendo assim: olha, para você ter mudança de verdade, eu preciso te amassar. Eu preciso te amassar. Eu preciso te sacudir. Mas quando tu sair desta prova, tu vai sair cheio da minha presença, do temor, seja a glória, com o coração aberto para a obra que eu tenho sobre a sua vida. Escute isso. Nossa, é muito poderoso. Os caldeiros vêm, quando eles vêm como forma de castigo. Eles vêm como forma de castigo. E quando Abacuque ouviu a respeito da palavra que Deus falou para ele, o capítulo de número 3 entra no cenário. É aí que ele começa a orar um espírito de intercessão. Ele começa dizendo assim: ouve, Senhor, a tua palavra e teme. Ouve, Senhor, a tua palavra e teme. O que é isso? Abacuque ouviu Deus dizer: eu preciso fazer isso, Abacuque. Preciso fazer isso, Abacuque. Preciso fazer isso, Abacuque. Quando Abacuque ouve, o temor chega na hora. Porque se tem uma coisa que dá temor no crente, é palavra. Se tem uma coisa que dá temor no crente, é palavra. A palavra que modifica o caráter do crente. Se a palavra não mudar o crente, nada mais muda. Eu aprendi desde que eu aceitei Jesus, que se eu der ouvido à palavra do Senhor, o Senhor moldará o meu caráter. E quando ele ouve a palavra do Senhor, ele teme. E aí ele faz um pedido para o Senhor: Senhor,
tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Ser avivado, no contexto que Abacuque fala, pastor, é um avivamento que ele mostra no versículo 17 do capítulo 13, que ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Eu não sei se você vai pegar, se você ver para dar glória. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. E o que Deus está dizendo assim: avivamento é o que Ele mostra aqui, porque Ele já estava avivado pela palavra que saiu do Senhor. E o verdadeiro avivamento Ele demonstra no versículo 17, dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia isso aqui é avivamento. Eu não adoro a Deus porque está tudo bem. 3 pessoas pegou o que Deus está falando aqui. Eu não vou para a igreja porque Deus abriu a porta para mim. Eu não vou para a igreja porque simplesmente Deus ele fez algo acontecer na minha vida. Primeira coisa, eu vou para a igreja porque eu amo o Senhor. Quem está ouvindo a mensagem aqui que Deus está dizendo: eu não estou preocupado com o que Deus já fez por mim, sou grato a Ele, mas o que eu amo é a sua presença. Pode falar o que Deus está mandando ou não pode? Tem crente, irmão? Tem crente? Só soprou, só começou a soprar o ventinho do norte. Nem no culto mais ele vai. Bota a culpa no pastor, na pastora. Falar o que Deus está mandando. E aí ainda fica na prova e fica procurando culpar A e B. Ele não sabe que Deus está tentando fazer um avivamento para ele aprender a glorificar até na prova e na dor, para eles entender quem é o Todo-Poderoso na sua vida. Se olhar para ele com o olhar fechado, irmão, se pisar no caminho dela, se não der oportunidade para ele, eu vim como profeta, irmão. Profeta não fala o que quer, fala o que Deus manda. Escute isso. Abacuque dá uma lição para nós aqui. Traduzindo o que Abacuque está dizendo. Abacuque está dizendo assim: olha, para mim continuar me alegrar na salvação do Senhor, eu não preciso que tudo esteja bem. Pode vir, irmão, ele está dizendo assim: ó, porquanto ainda que nem ainda não haja fruto na videira. É ele dizendo assim: eu não estou nem aí, o meu negócio é com Deus. Levante a mão para o céu, você que vê. Espírito Santo, Espírito Santo, aviva a tua obra como avivou a vida de Abacuque. Porque meu Deus, agora nós somos gratos ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor faz. Faz esse crente permanecer, meu Pai. Seja na luta, seja na bênção, seja na dor.
holocausto e só o sangue do cordeiro. É líderes, pessoas que estão na alta, governantes, que em vez de ajudar o povo, está tirando o povo. Então você está na mesma coisa aqui. É sacerdotes, líderes se corrompendo facilmente. É uma briga de igreja A com igreja B, com igreja C. Essas igrejas grandes, principalmente, que era para dar um exemplo, não estão dando. O que é isso? Isso é um caos. É falso profeta para tudo quanto é lá das redes sociais, tá recheada de falso profeta. É gente dizendo assim do Senhor sem que o Senhor tenha dito. E a gente acha que está tudo normal, não está normal nada. Isso aí é um cenário que está sendo montado, porque em breve, antes que a trombeta soe, ainda que alguém diga assim, acabou a igreja de Cristo Jesus, antes que o soar da trombeta aconteça, Deus vai sacudir o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, aqueles a quem você nem deu nada, Deus vai levantar o céu, com poder, com glória, eu costumo dizer para os irmãos: não menospreze ninguém. Não menospreze ninguém. Sabe por que eu ensino isso? Porque eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã, quem pode estar te convidando para louvar e para pregar pode ser ele. Você não sabe, mas lá na frente ele pode estar sendo pastor. Ou líder no ministério e dizer assim: fulano, vem cantar aqui no ministério, vem pregar aqui no ministério. O segredo que Deus está dizendo é esse: não menospreze ninguém. Ele vai acabar achando a lábia. Fale para alguém que é você assim: aprenda a não menosprezar ninguém. Porque amanhã ele pode estar subindo no pássaro de ferro, cortando o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E hoje ele está aí sentado no canto e você não dá nada. Mas Deus é Deus que cumpre promessa e faz promessa. Quem pega o que Deus está falando? Quem pega o que Deus está falando? Quem pega? Escute isso para terminar a mensagem. Abacuque não depende de cenário favorável para glorificar a Deus. Que cenário você está esperando? Que cenário nós estamos esperando? Que cenário nós estamos aguardando? Vamos, o Deus que te chamou te vê na bênção e te vê na prova. Posso liberar uma palavra profética para alguém aqui? O deserto tem começo, o deserto tem meio, mas o deserto tem final. Vou repetir: o deserto tem começo, o deserto tem meio, e o deserto tem final. Vou dizer mais: quem comeu contigo gafanhoto e também mel silvestre vai ter que te ver face a face com Nazareno. Vou liberar mais: a porta que fechou, se Deus fechou, é só Ele que pode abrir. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Vou liberar mais: as correntes do diabo que se levantou na vida da tua casa por esses dias, só o poder de Deus que pode quebrar. E hoje eu trouxe aqui para fortalecer.
figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minha, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Eita glória. Se ponha de pé nesta noite, se ponha de pé. Segure ali na mão de alguém mais próximo de você. Se não tiver, não tem problema. Deus precisa realmente